E aí, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês sobre teologia. E o assunto de hoje é escatologia, doutrina das últimas coisas. Na verdade, vamos especificar algo dentro desse assunto, já que ele é muito denso. Eu quero nesse vídeo explicar um pouco sobre a perspectiva pré-ira. Eu já gravei um vídeo aqui nesse canal sobre isso, mas eu queria fazer um vídeo novo sobre isso. Um vídeo de 2024, para 2024, apesar de a gente já estar quase no final. Bom, então vamos lá. Eu queria só antes dizer como é que eu vou proceder. Eu vou proceder em algumas camadas aqui. Então eu vou falar algo mais simples, depois a gente vai descendo o nível, não que a gente vai chegar no nível complexo, complicado, mas é só para a gente trabalhar por partes, tá bom? Você que já conhece o assunto, eu vou utilizar aqui de outra linguagem, de uma forma um pouco mais tranquila da gente trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Você já deve ter escutado o termo pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, você já deve ter escutado esses dois termos. Para o pré-tribulacionismo, você já deve ter escutado a ideia de que, na verdade, a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Pré-tribulacionismo, igreja arrebatada antes da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo é a ideia de que a igreja será arrebatada pós-grande tribulação. Então, simples. Pré, antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada, e pós, a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. E aí onde é que entra a pré-ira, essa primeira camada mais simples? Pré-ira vai dizer, olha, a igreja não vai ser arrebatada nem no início e nem no final. Vai ser arrebatada em algum momento ali durante a grande tribulação. Não é no meio, mas em algum momento ali durante a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Então aqui nós temos um nível simples. A igreja em algum momento vai ser arrebatada durante a grande tribulação, pré-ira. A igreja vai ser arrebatada no final, pós-tribulacionismo. A igreja vai ser arrebatada no início, pré-tribulacionismo. Tudo bem até aqui? Bom, na medida que a gente estabelece isso, vem uma questão que é muito simples. Para chegar a essa conclusão, as perspectivas elas precisam estabelecer algumas coisinhas, algumas colunas, algumas ideias ali. E vamos agora tentar observar algumas dessas ideias numa camada mais embaixo. Perceba que quando o pré-tribulacionismo afirma que a igreja vai ser arrebatada no início da grande tribulação e que ela retorna no final da grande tribulação, ela está dizendo para nós que ela entende que o retorno de Cristo, final dos tempos, acontecerá em duas fases. Observe, a fase do arrebatamento e a fase do retorno, da segunda vinda propriamente de Cristo, a parousia. Então você tem o retorno de Cristo no final dos tempos em duas fases. E olhe que são duas fases bem separadas. Por quê? Porque tem toda a grande tribulação no meio. Então aqui a gente já pensa uma coisa, tá? Entendi. Então para o pré-tribulacionismo, o retorno de Cristo no final dos tempos tem essas duas fases. E essas duas fases, elas são separadas pela grande tribulação. O pós-tribulacionismo vai dizer, não, a gente não pode separar o arrebatamento da segunda vinda. Não, é por isso que o pós-tribulacionismo entende que o arrebatamento e a segunda vinda acontecem juntos. É um evento único, simples, que acontecem de forma simultânea e concomitante ali, depois da grande tribulação. Não há uma separação entre arrebatamento e segunda vinda, beleza? Então você tem o pré-tribulacionismo separando o retorno de Cristo nessas duas fases, eu vou colocar assim, né? Duas fases para a gente entender. E você tem um pós-tribulacionismo dizendo que não existe essa separação entre arrebatamento e segunda vinda, essas duas coisas são juntas, beleza? E aí entra a questão, onde é que vem a pré-ira nisso? A pré-ira entende que, de fato, a gente não pode separar o arrebatamento da segunda vinda. Não pode haver essa separação no sentido de que sejam dois eventos distintos, separados por toda uma grande tribulação. Entretanto, o pré-ira também não entende que esses dois eventos eles devem ser unificados de forma que aconteça de forma simultânea, ou seja, no final da grande tribulação. O pré-ira entende que, de fato, o arrebatamento e a segunda vinda estão unidas, mas eles estão unidas de uma forma no dia do Senhor de forma estendida. Deixa eu explicar.
Em algum momento durante a grande tribulação, a igreja é arrebatada. O início do dia do Senhor, o início da ira de Deus, inicia em algum momento durante a grande tribulação. Então, nesse momento, a igreja é arrebatada. Ou seja, o dia do Senhor, a segunda vinda, que faz parte do dia do Senhor também, vai acontecer no final desse dia. Então, a igreja é arrebatada, fica na presença de Deus, a ira está sendo derramada aqui na terra através de Cristo, os poderes angelicais, a ira de Deus está sendo derramada, a igreja está na presença de Deus e logo depois que essa ira termina, a igreja retorna. Então observe o que está acontecendo. Não, de fato, não parece diferente do pós-tribulacionismo, porque o pós-tribulacionismo entende que são eventos unificados, entende? Acontece de forma junta. Já o pré-tribulacionismo entende essa separação. O pré-ira vai entender que esse evento complexo da ira de Deus ser derramada é um evento que se inicia com o arrebatamento, passa-se um período estendido, que não chega a ser uma grande tribulação inteira, mas um período de ira, e no final desse período, a igreja, então, retorna. Então, qual é a diferença do pré-ira nesse sentido? Você pode dizer, não, mas o pré-ira não está meio que dividindo um pouquinho esses eventos? Então, para o pré-ira é o mesmo evento, só que acontece de uma forma mais estendida. Só que o grande ponto é que o pré-ira entende que a igreja já participou da grande tribulação. Ela entrou, ela está sofrendo, ela sofreu a tribulação do anticristo. Então, diferente do pré-tribulacionismo que entende que a igreja vai ser arrebatada, antes, o pré-ira entende, não, a igreja está passando pela grande tribulação. Só que, diferente do pós-tribulacionismo, a igreja não entende que, o pré-ira não entende que o dia do Senhor é esse evento unificado. Ela entende que o dia do Senhor é um dia estendido, não em duas fases gigantes e distantes, mas de uma forma estendida, que se inicia com o arrebatamento e termina com o retorno de Cristo num só dia, tá? Então vamos recapitular. Um entende que a igreja vai passar pela grande tribulação, o pós-tribulacionismo. Outro entende que não, o pré-tribulacionismo. Beleza. E pré-ira entende que a igreja vai passar pela grande tribulação também. Um entende que a igreja vai ser arrebatada no início, pré-tribulacionismo, e o outro entende que a igreja vai ser arrebatada no final, pós-tribulacionismo. E o pré-ira entende que a igreja vai ser arrebatada em algum momento ali durante a grande tribulação. Beleza? Um entende que o retorno de Cristo no final dos tempos é dividido em duas fases, onde eu tenho no meio a grande tribulação, pré-tribulacionismo. E outro entende que o retorno de Cristo é uma coisa unificada. O arrebatamento e a segunda vinda acontecem de forma unificada. Ok. Já o pré-ira vai entender que, de fato, arrebatamento e segunda vinda fazem parte do mesmo evento. Só que esse evento não é tão simultâneo assim. Ele tem um período estendido, que se inicia com o arrebatamento e ao retorno ali no final desse momento de ira. É por isso que se chama pré-ira, porque a igreja ela é arrebatada em algum momento durante a grande tribulação para que esse dia de ira inicie e quando esse dia de ira terminar, a igreja retorna com Cristo. Então, se você perceber bem, eu tenho aqui de um lado o pré-ira olhando para o que o pré-tribulacionismo está fazendo e dizendo, de fato, essa questão do arrebatamento e da segunda vinda, ela é complexa. Mas não chega a ser tão complexa a ponto de eu separar os dois eventos e colocar a grande tribulação no meio. Só que, de uma forma, o pré-ira também olha para o pós-tribulacionismo e vai dizer, mas apesar de você olhar esses eventos como unificados, e a gente não concordar muito, mas a igreja vai passar pela grande tribulação, eu estou com você, realmente a igreja vai passar. Eu olho para realmente o arrebatamento e a segunda vinda são eventos complexos. Eu olho para o outro e digo, mas eu sei que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, quando a gente une isso, a ideia é, a igreja passa pela grande tribulação e o arrebatamento e a segunda vinda acontecem não de forma unificada,
mas de uma forma estendida, tá? Vamos colocar agora isso num termo um pouquinho mais baixo agora, um pouquinho mais nível. Se você se perdeu, volta o vídeo, escreve, são muitos termos, é normal a gente se perder, tá bom? Bom, vamos colocar nesse termo. O pós-tribulacionismo entende que o dia do Senhor, que vai acontecer depois da grande tribulação, o dia do Senhor, vai ser o dia da ira do Senhor, vai ser um evento simples, onde vai acontecer o arrebatamento, a segunda vinda, dentro da batalha do Armagedon, tudo acontecendo. Então, para o pós-tribulacionismo, essa simultaneidade que eu falei acontece dentro do dia do Senhor, um evento simples, direto, depois da grande tribulação. Para o pré-ira, de fato, arrebatamento e segunda vinda acontecem dentro do dia do Senhor, depois da grande tribulação, só que de forma complexa. Ou seja, não são coisas simultâneas. O dia inicia com o arrebatamento e termina com a segunda vinda propriamente dita para o estabelecimento do reino milenar. Ok. Para o pré-tribulacionismo, e alguns pré-tribulacionistas, eu vou colocar assim, eles entendem que o dia do Senhor, ele é bem estendido. Ele é tão estendido que ele inicia com o arrebatamento, passa-se a grande tribulação e termina com o retorno com Cristo. Então perceba que, para o pré-tribulacionismo, a ideia é bastante estendida sobre o que seria o dia do Senhor. Tá? Para alguns, vamos colocar assim, né? Porque aí já vai ter alguma diferença, mas eu não vou colocar tanto aqui para não confundir. Então você percebe que a questão é a natureza do dia do Senhor, o quão complexo é esse evento. Pós-tribulacionismo, se isso é unificado, o pré-tribulacionismo, se esse dia do Senhor é dividido em duas fases, bem distintas, com a grande tribulação no meio, ou se o dia do Senhor, ele acontece, inicia-se interrompendo de uma vez a grande tribulação, ali, com o arrebatamento, e ele é um dia estendido que termina com o retorno de Cristo, o estabelecimento do reino milenar, enquanto durante isso acontece a ira de Deus. Dito isso, nós temos uma última coisa, agora no nível um pouco mais baixo ainda, que é, beleza, mas quando o Senhor falou que para o pré-ira, o dia do Senhor inicia depois da grande tribulação, interrompendo a grande tribulação, não se parece com o pós-tribulacionismo, na ideia de que o dia do Senhor começa depois da grande tribulação? Só parece. A gente agora precisa colocar em jogo uma outra questão muito importante, que é a questão da 70ª semana de Daniel, tá? Se você não conhece, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente não fique maluco de tanta informação também, né? Mas o nosso foco aqui é a última semana de Daniel, a 70ª semana. E muitos acreditam que esse período, a 70ª semana, 7 anos, vamos colocar assim, ele é um framework, um quadro pelo qual tanto Paulo como Jesus em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Paulo em 1º e 2º Tessalonicenses pensam sobre os últimos dias. Beleza. Só que aí vem uma controvérsia, que é, beleza, o que é a última semana de Daniel? Para o pré-tribulacionismo, a última semana de Daniel é muito importante, porque é um período onde Deus vai tratar com Israel. Para muitos pré-tribulacionistas, portanto, a 70ª semana é um período onde Deus está tratando com Israel e não com a igreja. Então, nesse sentido, e uma das coisas, antes de falar, né, quando você vê todas as outras 69 semanas, o pré-tribulacionista geralmente vai dizer, olha, você não vê a igreja em todas essas semanas. Então, ela não vai estar na última semana, porque não pertence a ela, pertence a Israel. Então, nesse sentido, o pré-tribulacionismo vai dizer, a igreja vai ser arrebatada no início ou antes de iniciar a última semana de Daniel. Nesse sentido, o que seria a última semana de Daniel? Seria esse período de grande tribulação. Alguns pré-tribulacionistas, então, igualam o dia do Senhor com a última semana de Daniel com a grande tribulação, né? Alguns. Então, eles pegam o que é a última semana de Daniel? É o período onde Deus vai tratar com Israel, e durante esse período a igreja não vai estar aqui, porque é o período da grande tribulação, é o período do dia do Senhor. Alguns não fazem essa equação de grande tribulação igual ao dia do Senhor, eles colocam dia do Senhor logo depois da grande tribulação, mas tudo dentro da última semana de Daniel, aqui, alguns. Tá? Mas o que eu quero dizer é que nesse framework todo, a ideia é que a última semana de Daniel para pré-tribulacionistas é como se fosse a grande tribulação. Tá? Se você nunca viu essa linguagem, vamos facilitar mais ainda. Como é que acontece? A igreja é arrebatada. Passa-se então esse período de 7 anos,
que é a grande tribulação, e a igreja só volta no final, beleza? Então, esse é o framework, a ideia de se pensar o pré-tribulacionismo. E é muito bem articulado. Eu, de forma nenhuma, gosto de pessoas que exageram muito nos espantalhos como pré-tribulacionistas. Existem pré-tribulacionistas que constroem o seu pré-tribulacionismo realmente de uma forma muito frágil, de muitas falácias que eu particularmente acho muito estranhas até. Só que existem outros muito consistentes naquilo que ensina, naquilo que trabalha. John Feinberg, para mim, é um grande exegeta que trabalha o pré-tribulacionismo de uma forma muito, muito preciosa. E nós temos outros aí dispensacionalistas que são exegetas, na minha opinião, de primeira, tá? Michael Vlach, para mim, é um cara de primeira. Então é assim que eles organizam. O pós-tribulacionismo vai dizer, olha, eu não estou interessado em toda a última semana de Daniel. O meu interesse, claro que eu estou criando uma FIC, o meu interesse é com a segunda metade só. Porque, para mim, tanto Jesus como Paulo, como o próprio Daniel, coloca como importante só a segunda metade. A primeira metade pode ter sido aí no período de Cristo, a gente pode estar vivendo esse período, aliás, da primeira metade, mas o ponto maior para nós, pós-tribulacionistas diz, é só a segunda metade, a revelação do anticristo. E a igreja vai ser arrebatada no final da última semana, no final da grande tribulação, no final dessa última metade. Entendeu o ponto? No final da segunda metade, ou seja, no final de tudo, a igreja então arrebatada, concomitante com a volta de Jesus. Esse é o pós-tribulacionismo. Só que o pré-ira, ele vai dizer, olha, deixa eu dar uma organizada aí no seu pensamento. Ok, o mais importante para a gente é a segunda metade. Esse é o mais importante. Não a primeira já pode estar acontecendo, enfim, mas ou vai acontecer, mas o mais importante é a última, a segunda metade, a revelação do anticristo, o que realmente é a grande tribulação, beleza. Só que, nessa última metade, eu tenho grande tribulação e dia do Senhor, tudo dentro da última metade. Você percebe que o pós-tribulacionismo coloca o arrebatamento da igreja no final, quando acaba a última semana. O pré-ira vai dizer, não. Dentro dessa última semana, eu tenho a grande tribulação e eu tenho o dia do Senhor iniciando, a ira do Senhor iniciando. Porque para nós, dia do Senhor não é igual à grande tribulação, como muitos pré-tribulacionistas. Para nós, a grande tribulação está acontecendo, ela vai ser interrompida em algum momento, e aí o dia do Senhor inicia. Não no final da última semana, mas em algum momento ali antes de terminar essa última semana. De forma que o dia da ira se inicia em algum momento dessa segunda metade, interrompendo a grande tribulação, e esse dia de ira vai até o final, até os dias estendidos dessa última semana. Em Daniel há uma extensão um pouquinho desses dias. Então, essa é a diferença. Enquanto o pós-tribulacionismo, ele acredita que o arrebatamento e o dia do Senhor acontecem ali, basicamente, no período do Armagedon, no final da grande tribulação e no final da última semana, o pré-ira, ele entende que não. Antes da última semana terminar, a grande tribulação será interrompida e o dia do Senhor será iniciado. E esse dia do Senhor de ira vai até terminar os dias estendidos da última semana. Então, basicamente, é esse quadro mais profundo que nós temos. Deixa agora eu colocar da seguinte forma para você. Enquanto pré-tribulacionistas entendem, então, alguns, que o dia do Senhor é igual à última semana de Daniel, que é igual à grande tribulação, né, tudo igual, pós-tribulacionistas entendem que não, que o dia do Senhor acontece depois da grande tribulação, não é a mesma coisa. O pré-ira também, o dia do Senhor acontece depois da grande tribulação. Beleza. Só que a diferença entre o pós e o pré-ira é que, ao passo que o pós-tribulacionista crê que o que acontece depois da grande tribulação é o dia do Senhor, ou seja, no final da última semana, o dia do Senhor inicia, para o pré-ira não. É antes da última semana terminar que o dia do Senhor inicia. Mas a igreja participa da grande tribulação. Beleza? Existem muitas questões aqui para serem trabalhadas. A questão da ressurreição, por exemplo, da ressurreição para o pré-tribulacionista, essa ressurreição, essas duas ressurreições, né, que geralmente alguns pré-tribulacionistas
argumentam que é uma tribulação, que é uma ressurreição junto com o arrebatamento, mas terá uma segunda ressurreição dos santos do Antigo Testamento no retorno de Cristo. Para o pré também, eles acreditam que o arrebatamento será sem sinais, repentino, já o retorno de Cristo, a segunda vinda, será com sinais. Então eles vão fazer várias diferenças, né? O pré-tribulacionismo. No arrebatamento, o Senhor vem pela sua igreja, por causa da sua igreja, ou para a sua igreja, e na segunda vinda ele vem com a sua igreja. Então eles vão fazendo essa distinção, cada vez mais para manter essa separação, obviamente, do arrebatamento da segunda vinda. E estruturar a 70ª semana nisso. Então, pense em termos de estrutura. Eu tenho aqui uma estrutura de 7 anos, que o pré-tribulacionista constrói isso. Beleza. Então existem outras coisas também. Por exemplo, a questão do pós-tribulacionista. Como é que acontece a questão, por exemplo, da relação do arrebatamento dentro da batalha do Armagedon e outras coisas. Para o pré-ira também nós temos algumas dificuldades sobre essa questão da ressurreição e outras coisas. Então, é um assunto muito denso. O que eu tentei mostrar para você aqui foi um pouco dessa densidade aí, tá bom? De uma forma simples, eu quero que você fixe na sua mente de que um dos pontos cruciais nisso tudo é como a gente trabalha o conceito do dia do Senhor. Se a gente trabalha num dia tão estendido que no meio existe uma grande tribulação, ou se a gente trabalha num dia tão unificado que arrebatamento e segunda vinda acontecem juntos. Ou se a gente trabalha não tão esticado e nem tão unido, mas num dia estendido, onde há o arrebatamento e depois acontece a segunda vinda. Tá bom? Eu vou colocar aqui na descrição, até no vídeo passado, eu já tinha colocado uma lista sobre pré-ira, perspectiva pré-ira. E eu vou tentar colocar aqui para vocês também. O que eu coloquei aqui, talvez numa linguagem eu possa ter me perdido em algum momento, posso não ser a melhor pessoa para falar de pré-tribulacionismo. Se você é especialista nisso, peço perdão se eu errei alguma coisa também para o pós e também para o pré. Mas a ideia é que vocês entendam que, aparentemente, esse parece ser um assunto, como as pessoas gostam de dizer, eu não quero saber disso. Eu entendo sobre os detalhes, eu entendo. Eu de coração entendo quando alguém diz que é muito detalhe, não importa, o importante é isso. Beleza. Mas eu quero que você entenda que nós não estamos lutando aqui com coisas da nossa cabeça. A gente está lutando aqui com textos bíblicos. Então, quando você disser assim, isso não me interessa, você tem que, na hora, parar um pouquinho e perguntar, esse texto bíblico não me interessa. Isso que Jesus falou sobre o abominável da desolação não me interessa. Isso que está falando em Apocalipse, não quero nem saber, não é um livro para mim, não me interessa. Ou seja, quando a gente usa esse argumento, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente vai estar olhando para o texto bíblico e dizendo, eu não vejo relevância em você, então você não me interessa. Eu entendo quando alguém diz que as coisas escatologias vão dizer, mas isso aí não tem nada a ver com o texto bíblico. Ok, coisas que não tem nada a ver com o texto bíblico, tudo bem. Mas essas perspectivas em questões mais elementares estão lidando com o texto bíblico. E às vezes a gente perde um ponto que eu queria terminar aqui com vocês falando um pouco sobre isso. Eu tenho falado para os meus alunos, a gente está num conjunto de imersões em escatologia. A gente começou em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e vai por Apocalipse, etc. E eu tenho dito para eles que escatologia não é... O ponto é a esperança da volta de Jesus. E isso às vezes parece muito futuro. E quando a gente quer trazer para o presente a escatologia, a gente vai para a santidade. Isso deve estimular a nossa santidade, porque Jesus vai voltar e tudo mais. Ok. Mas quando a gente entra na questão dos detalhes do texto bíblico, a gente trabalhou em 2 Tessalonicenses em primeiro, e agora a gente está vendo um pouco disso já em Apocalipse, que o texto paulino parece sugerir algo muito interessante com relação à justiça e o juízo de Deus. Como assim? Deixa eu explicar isso. Isso vem muito também dos meus estudos do judaísmo. Porque no judaísmo, deixa eu colocar assim, para nós existe uma tensão difícil de encarar, que é a questão do problema do mal. Como é que pode existir o mal e Deus bom, santo e soberano também existir? E essa tensão às vezes dói no nosso coração. Existiu uma tensão também no judaísmo do Segundo Templo que não era necessariamente sobre o problema do mal moderno. Mas era não só sobre por que o mal existe, se Deus é soberano, então. Era
Por que ele não interfere agora? Entende? Era a questão do time, do tempo. Por que ele não interfere nesse momento? E isso machucava o povo. E às vezes isso desestimulava o povo. E os profetas muitas vezes trabalhavam em termos de falar de que um dia ele julgará, de que um dia ele pisará o lagar da sua ira, de que um dia ele exterminará seus inimigos, de que o mal não ficará impune. Ajustar essa ideia de juízo de Deus, juízo escatológico, impulsionava o povo a dizer, ok, o mal existe, as coisas não estão boas, mas isso não vai ficar impune. E quando eu olho para Paulo como um judeu, você observa claramente que ele dá muitos detalhes de como Deus vai destruir os seus inimigos. Então, por exemplo, quando Paulo vai falar sobre o homem da iniquidade, muita coisa, ele dá detalhe. Ele exterminará com o sopro da sua boca. Esses detalhes do que Deus está fazendo, do que os inimigos vão fazer, do que Deus vai fazer com eles, esses detalhes, pode parecer despercebido, mas isso ajudava a igreja primitiva a alinhar o seu senso de justiça, de forma de que, ok, os imperadores estão aparentemente vencendo, mas chegará um dia que Deus exterminará os seus inimigos. Então, por exemplo, para mim, segundo a Tessalonicenses, quando diz, alguns estão dizendo que o dia do Senhor já veio. Para mim, isso não era uma questão somente doutrinária. Para mim, isso era uma questão profundamente enraizada na questão do problema do mal judaico. Da ideia de que, mas se você está dizendo que o dia do Senhor já veio e os inimigos estão lá ainda, eu trabalhei isso com os meus alunos, e os inimigos estão vencendo, vocês estão sofrendo, então Deus é injusto. Por quê? Porque, tá maluco? O dia do Senhor vai ser caracterizado por o extermínio dos seus inimigos. E se vocês disserem que o dia do Senhor já está aqui, isso é um problema para vocês, porque vocês estão colocando em xeque a justiça e o juízo de Deus. Interiormente, lá dentro, se a gente não alinhar o fato de que Deus é justo, a gente vai cedendo, muitas vezes, internamente, uma ideia de que Deus parece não ligar muito. Isso vai afetando o nosso relacionamento com Deus. Então, os detalhes de Apocalipse, os selos, as trombetas, as taças, tudo isso são ferramentas, gente, muitas outras coisas, mas são ferramentas que alinham lá dentro o meu senso do justo juízo de Deus. E isso me ajuda a lidar hoje com o mal, em todas as suas formas. Entende? Então, olhar os detalhes do texto, trabalhar a linha, a entender o que está ali naquele texto, mesmo sendo difícil, mas aquilo ali é a nossa procura de saber, eu preciso alimentar o meu coração com o senso do que Deus fará com seus inimigos, para que o meu coração não ceda, para que a gente não se abale, que é a ideia de 2 Tessalonicenses ali, que eu, na nossa imersão, fiz uma relação desse abalo com a relação do desalinhar da justiça, do juízo de Deus. Então é isso, por isso que para mim escatologia é importante. Bom? Gente, é isso. Muito obrigado. Eu não sei nem quem chegou até aqui. Mas dá aquele like para ver se alguém mais assiste. Mais de 3 pessoas assistem durante esse vídeo todinho. E se você pulou pro final, assiste 1 minuto inteiro, tá? Vou nem dizer porquê, mas assiste só 1 minuto inteiro. Passa um pouquinho do minuto. Tudo bem? Gente, muito obrigado. Espero que tenha ajudado você esse vídeo. De novo, se eu falei em algum ponto aí, me perdoe. Tchau. Um beijo.